Boa noite, gente. Hoje nós vamos falar sobre os adornos femininos e o esoterismo. Tá? Alguém sabe o que significa adorno? Já comentaram por aí o que significa adorno? Fala. Pode falar. Enfeites. Enfeite, exatamente. O adorno ele pode ser qualquer tipo de enfeite. Por exemplo, aqui nós temos adornos na casa, né? Aqui nós temos adornos no corpo, certo? Mas nós vamos falar do feminino. Eu sou Letícia de Castro e essa palestra é do terceiro Festival Místico e Esotérico aqui de São Tomé das Letras, tá? O tema desse ano é Amor por São Tomé. Então, como vocês já sabem, adorno são enfeites. Esses aqui são os detalhes que a gente vai comentar ao longo da palestra, tá? Qual a origem e a razão de alguns costumes femininos do nosso dia a dia? Por que as mulheres colocam brincos, pulseiras, colares, usam cinto, tornozeleira, né? Por que usa isso? Da onde que vem isso? A gente usa as coisas, a gente não sabe da onde vem. A gente passa um batom. Qual é a origem do batom? Não sabe, né? A maioria das pessoas não sabe. Tá? Muitos adornos que as mulheres usam, que nem eu falei, pulseira, cinto, o piercing também, tá? O chapéu, o lenço, o véu, até a tatuagem é um adorno fixo, né? Mas é um adorno. Tem tatuagem também que sai, tipo essa daqui. Isso aqui é um adorno que daqui uns 2 dias ela sai. Então se eu pressionar com uma buchinha ela sai fácil, tá? Maquiagem, tipo lápis de olho, batom, sombra, delineador. Depois eu vou explicar a diferença de delineador pra sombra e pra lápis de olho, tá? Por que as pessoas usam, da onde veio isso, né? No princípio de tudo isso, o objetivo não era destacar a beleza, conforme a gente usa hoje, né? Mulher passa um lápis de olho pra ficar bonita, né? Mas no princípio de tudo não era só pela beleza, era até a beleza começou um pouco depois. Sempre teve uma razão antes de tudo isso, tá? Então, para destacar esotericamente os pontos energéticos, vou explicar. Uma pedra, um metal, uma cor, uma forma tem sua própria vibração, tá? E pode não ser só benéfico, como também pode ser prejudicial. Também vou explicar como você fura um brinco, um piercing, determinado ponto da orelha, determinado ponto do corpo, pode ser prejudicial se for um ponto energético, tá? Antigamente, aquilo que hoje conhecemos como adornos ou joias eram utilizados pelos sacerdotes, tá? Como objetivos mágicos, visando minimizar a fragilidade e potencializar as habilidades. Então, no princípio de tudo, eram com objetivos mágicos, tá? Quanto mais elementos adequados se utilizar para fazer o adorno, mais ele poderá influenciar, porque ele concentrará um tipo de energia. Vou explicar também sobre o que são essa concentração de energia num adorno, num objeto, e fazer com que ele se torne mágico, tá? Para amplificar o ponto energético. Um adorno confeccionado astrologicamente correto pode se tornar um talismã poderoso, ou até uma armadura mágica. A gente tem adorno no corpo inteiro, do pé até o anelzinho no pé que o pessoal usa, né? Do pé até a coroa na cabeça. Então você pode se adornar inteira e fazer uma armadura mágica, tá? É uma possibilidade, não tem uma necessidade disso, né? Depois vamos falar das necessidades também, dos pontos energéticos. Desde a antiguidade as pessoas usam joias, bijuterias, tem até de plástico, né? De várias coisas. Só que assim, o plástico ele não concentra energia, tá? Mas as pessoas usam por ser mais barato, mais simples, né? Mas vamos falar do metal mesmo, da pedra, do couro, das coisas que produzem energia pra gente, tá? Então eles são associados à proteção religiosa. São símbolos de status, de acordo com cada cultura e cada povo. Cada um tem
o seu significado. Um povo significa uma coisa, o outro povo pode significar outra coisa. Tá? Tudo indica que os primeiros vestígios dos adereços, tá, corporais vêm do período paleolítico, conhecido também como a Idade da Pedra Lascada. Então a palavra biju, todo mundo já ouviu falar do biju? Ah, eu quero ter uma biju em casa e tal. Eu gostei daquela biju. Então, biju significa joia, tá? Joial. Significa gema, tá? E deriva do vocábulo francês arcaico, joie, significa alegria, tá? Toda mulher quando tem uma joia, compra uma joia, ganha uma joia, ela fica tão felizinha, gente, na hora. Eu quero usar, não é assim que você ganha uma coisa? Eu quero usar e tal. Então significa alegria, tá? Cada vez que compramos uma biju, uma joia, além de proporcionar beleza e alegria, existe um desejo oculto de inaugurar um novo acontecimento. Então, por exemplo, as dançarinas vão lançar, comprar uma, sei lá, comprei uma coroa nova. Eu fico louca, a gente fica louca pra usar logo, não é? Pra inaugurar aquele acontecimento, como se fosse uma coisa nova vai acontecer, entendeu? A beleza vai chegar. Então a gente fica louca pra usar aquela joia quando a gente ganha ou compra, né? Coloquei uns exemplos bem legais aqui, tá? Adornos também, ó, testeira, munhequeira, tá? Até o cinturão também. Esse aqui já é outro tipo mais indígena, de flores, tá? Essa aqui toda adornada, tipo uma indiana, com tudo de adorno. Os indianos usam muito, né? Os árabes e eu acho que até mais os indianos, eles usam muito adorno. Principalmente no casamento. O casamento indiano, a mulher é inteira adornada dos pés à cabeça, tá? Isso aqui é do estilo egípcio também, que eles usavam muito adorno, usavam turbantes, coroas, muitas coisas, né? Então são estilos diferentes. Bom, vamos começar agora a falar do cinto ou cinturão. Cinto vocês estão acostumados, né? O cinturão, trouxe um modelo aqui. Isso aqui é o modelo de cinturão. Tem vários tipos de cinturão, tá? Isso é só um modelinho de cinturão, certo? Esse aqui é pra dança do ventre. Se alguém quiser ver, tá? Pode falar que eu passo. Isso aqui mesmo, esses lenços, como se fosse um cinturão também, tá? Tem de moedinha, a Bia tá usando de moedinha ali, tá? Então, os documentos comprovam a existência de cintos desde a Idade do Bronze. Idade do Bronze, 5.000 anos, é muito tempo. Isso, assim, comprovam que eles têm documentado de alguma forma, tá? Talvez seja bem mais velho, né? O cinto, como relíquia de Nossa Senhora, existe uma história que o cinto é uma relíquia de Nossa Senhora dado a São Tomé no dia da sua ascensão, né? Como símbolo maternal de bênção e proteção. Na Catedral de Prato, na Itália, tem um quadro mostrando, um desenho, na verdade, né, mostrando a Maria em cima, né, e dando e ele embaixo, tipo, ele não acreditava, e ela deu um cinturão pra ele, tipo, dando uma bênção pra ele. Então já tem uma história bíblica, tá, sobre isso. Na Catedral de Prato, na Itália, vocês podem pesquisar. Em Israel, os cintos sacerdotais simbolizavam a glória e a beleza. Tá? Proteção dos órgãos reprodutores, porque fica nessa parte, do aparelho digestivo e o chakra, o ponto energético da barriga. Esse ponto aqui, tá? Nós temos 7 chakras, vamos colocar assim. Cada adorno, ele pode corresponder um ponto energético, um chakra, tá? Da coroa, eu vou explicar o restante do binde, da garganta, as gargantilhas, os colares,
o umbigo, né? E vai os adornos todos, tá? No caso do cinturão, proteção dos órgãos reprodutores, tá? O símbolo representa a vida e a vontade, a proteção e a tranquilidade. Esse ponto aqui é um ponto energético. Você pode perder energia, ou você pode ganhar energia, ou ficar com a sua energia, de acordo com como que você mantém isso aqui. A gente anda, a gente não percebe o que a gente faz, tá? Às vezes a gente anda com a barriga lá, tá perdendo energia, tá? Esse é o ponto da vontade. Quando você tem vontade, parece que esse músculo aqui, ó, ele fica diferente. É o seu ponto energético. Tipo, eu quero alguma coisa. Se você pensar assim, tipo, você quer uma coisa, eu quero aquilo ali, isso aqui muda. Então você tem que perceber o seu corpo. Faz esse teste. O que você quer? Eu quero aquilo ali. Dá uma coisinha aqui. Então esse é o ponto da vontade. Tá? Então você pode perder energia, ficar cansado através desse chakra aqui. Ou você pode absorver, ou você pode manter. Tá? Se você meio que murcha a barriga, não murchar a barriga normal, não sei como explicar isso legal assim pra vocês. Você mantém a sua energia, você se fecha, tá? Então essa parte aqui é muito complicado. Você tem que não seria uma coisa consciente ou inconsciente, mas passa a prestar atenção. Aqui é a energia da vontade, tá? Da vontade, da tranquilidade também e da proteção. Então a gente tem que proteger essa parte aqui. Então os sacerdotes, sacerdotisas e tal, usavam o cinturão ou o cinto normal, que hoje é o cinto normal, né, que a gente usa aqui. Então, ó, protege essa parte aqui, certo? Seria a proteção espiritual também, e dos órgãos reprodutores. Muitos usavam para a reprodução mesmo, para proteger, né? O cinto, ele dá volta ao corpo, cobrindo o abdômen, ficando sobre as entranhas, os lombos e os rins, né? Por dentro. Antigamente, as entranhas eram associadas ao lado emocional. Força, poder, vigor, maturidade, habilidade, flexibilidade, está relacionado à cintura, à essência da alma humana. A corda, tem o cinto, cinturão, tem uma cordinha que também usam, né? Então, a corda significa uma conexão entre a consciência humana e a essência espiritual. Uma ligação sagrada entre a matéria e o espírito. Esse é o significado esotérico da corda, tá? Muitos usam corda até hoje, né? Me fala de lutas, não tem mais lutas que tem, como é que fala? Japoneses lá? Japonês, não sei, Faixa. aquela do faixa também, exatamente, é a mesma coisa. Da cordinha que eu tô lembrando. Os monges acho que usam Os monges usam corda, acho que capoeira não usa uma corda? Capoeira Usa corda? Usa. Então corda, cinto, cinturão, tá? Na verdade tudo adorna essa parte aqui, tá? Então seria uma ligação sagrada entre a matéria e o espírito. O cinturão das rainhas e sacerdotisas como símbolo de poder, proteção e sedução. Porque quando você coloca um cinturão todo lindo lá, com um vestido, dá aquele símbolo de poder e de sedução. Quando você está dançando com um cinturão bonito lá, dá uma sensação de empoderamento. Chama atenção para a região também. Chama atenção para essa região aqui, tá? O quadril, que é a sedução, né? Aí tipo faz aquela, fica balançando, quando tipo faz um chininho, né? Você tá dançando lá, faz um chino assim. Todo mundo vai olhar pra quê quando você faz o chino? Pra essa parte aqui, né? Então é sedução. E no Oriente, o cinto e as faixas, igual a faixa do karatê, que a gente tá falando, né?
São atributos de iniciação, sinais de hierarquia e de proteção. E é verdade, no Oriente é hierarquia, tem faixa branca, faixa amarela, depende do que é, né? Então tem vários tipos de faixa, então é uma hierarquia, tá? A representação. Na teoria turca, anti-roubo, dá origem aos cintos de moedas durante o Império Otomano. Cinto de moeda, né? A Bia tá com ele. Vem cá, Bia, deixa eu mostrar, ó, e falar. Vem cá, meu modelo. Já tive 3, eu acho. Então, as ciganas usavam os cintos de moeda antigamente. Seria uma coisa anti-roubo. Por que anti-roubo? Vira mais pra cá. Isso, aqui ó, as moedinhas, né? Todo mundo acha que é bonitinho pra fazer chiminho, né? As moedas. Mas era o seguinte, obrigada, Bia. Antigamente as ciganas dançavam lá, tipo artista de rua, né? E daí elas iam guardar onde? Na tenda, num saquinho, e tinha muito roubo, né? Porque elas ganhavam as moedinhas, o pessoal jogava e tal. Então elas pregavam num lenço assim, tipo esse, numa saia, num lencinho, né? E elas iam pregando as moedas. No final ficava cheio de moeda, aquele cinto cheio de moeda. E aí a cigana que tinha mais moeda era a mais próspera, tinha mais dinheiro, né? E era simbolismo de prosperidade. Então, você olhava assim no cinto, tinha meia dúzia de moeda, não é muito próspera não. Agora aquela lotada de moeda, essa cigana é próspera. Então, daí que surgiu o cintinho de moeda que a gente usa hoje, né? Pra fazer aula de dança, pra enfeite mesmo, adorno. Mas o pessoal não sabe por que usa o cinto de moeda. A gente sabe que tem que usar pra fazer barulhinho. Mas a gente não sabe a história antiga desse cintinho de moedas. Então, simboliza a prosperidade, o cinto de moedas. Então, eu tava falando dos chakras pra vocês, né? De acordo com os adornos. Temos o chakra coronário, né? O chakra frontal, o chakra laríngeo, garganta, o chakra cardíaco, chakra umbilical, chakra sexual e chakra básico, tá? Gente, dá pra colocar adorno em tudo. No chakra básico dá pra colocar adorno? Dá. Dá pra colocar piercing lá embaixo, dá pra colocar pedrinha, dá pra colocar bastante coisa no chakra básico, tá? É que o pessoal pergunta, dá pra adornar tudo, e lá embaixo? Tem muitos que tem piercing lá embaixo. Então, tranquilo, tá? Então, cada ponto energético serve para um adorno. Depois vamos falar qual é o adorno ideal, ou que vira talismã, alguma coisa assim, tá? Voltamos lá na pulseira ou bracelete. Representa um símbolo de força e de proteção. O braço é considerado como um prolongamento do espírito. E a pulseira tem a função simbólica de proteger. Os monarcas usavam o bracelete ou pulseira no braço, representando o poder do soberano. Pulseiras também podem ser um acessório de identificação entre tribos, religiões e festas. Tá? As tribos tal tem um adorno lá de pulseira parecido, daquele estilo. Você vai numa festa, ou uma rave, uma festa que for. Eles não te dão aquela pulseirinha de entrada. Isso é identificar que você está na festa. Você pode sair e volta para a festa. Quer dizer que você está identificado naquela festa. Então, pulseiras servem também de identificação, tá? Tribos, religiões, festas. Tem aquelas pulseirinhas de Senhor do Bom Fim, não tem? Então, assim, se você vê alguém com o Senhor do Bom Fim, você fala, vamos. Ou foi lá, ou ganhou de presente, ou fez um pedido, geralmente fez um pedido, né? Aquelas pulseirinhas dali? Sim. Isso, exatamente. Então assim, a pessoa fez um pedido quando você vê aquilo, né? Então assim, você identifica de alguma forma a pessoa, né? Os braceletes significam força, proteção e poder. Os braceletes são de Marte. Tá? Aqui é a região marciana. Tá? Por quê? São símbolos das heroínas e guerreiras. Por exemplo, eu até coloquei a Mulher Maravilha, que ela tem
aqui, o bracelete, tá? Isso aqui é para proteção. Quando vem um inimigo, manda alguma coisa, ela não faz assim, aí protege, né? Ou, protege. Então isso aqui é proteção. Isso aqui é o lado do guerreiro, né? Marte. Então, a proteção. Por isso que usam braceletes, grandes ou pequenos, e pulseiras. Então, um talismã ideal, por exemplo, para guerreiros, para Marte, ou para ação, alguma coisa relacionada a Marte, seria um talismã legal para botar aqui, nessa parte aqui, tá? Que é a parte de proteção e a parte do guerreiro, certo? A insígnia da realeza, o bracelete real, era de metal ornado, de pedras preciosas, usando-se acima do cotovelo, tá? Ao passo que o vulgar era usado no pulso, ao contrário do que a gente pensa, né? Os braceletes eram também usados como preservativos de doenças e dos maus espíritos. Reparam que cada adorno tem a sua função, mas tem um ponto que é igual entre todos eles. Todos eram usados para proteção, não importa de que forma eram usados de proteção. Hoje a única forma a gente mais vê aí, vulgarmente, é a forma da beleza, né? Vai enfeitar. Mas cada adorno tem o seu porquê, tá? Na astrologia, a pulseira é usada como talismã de Marte, não é isso mesmo? Então, o melhor adorno para fazer um talismã de Marte seria uma pulseira ou um bracelete ou algo que ficasse aqui. Tá? Para os ciganos, a pulseira representa o poder material. Tá? Já repararam que as ciganas têm muitas pulseiras, se enche de pulseira, né? Porque para elas representa a matéria, o poder material. Quanto mais pulseiras tem a cigana, mais... vamos falar com a palavra de hoje, mais dinheiro ela tem, né? Mais poder material ela tem. E for uma cigana cheia de pulseira, cheia de moedinha na saia, essa é bem rica, tá? Antigamente. Essa é próspera. Na pedra, ele ficava assim, muita energia, né? Ah, não foi pedra, foi o meu gato. Aí eu botei no gato e o plástico. Aí o gato ficava assim, ó. No plástico ficava paradinho, não tinha energia. Então isso é uma prova de que na pedra também fica. Então quer dizer que um animal, uma pedra, o metal, eles têm energia. E própria, né? Ou programa para uma energia, mas tem energia ali. Agora o plástico é a mesma coisa que meio que morto. Meio não, é morto do pêndulo. Então tem de couro também, tem aquele estilo egípcio de metal, tem vários estilos de pulseira, tá? O plástico você vai usar porque vai achar bonitinho, tá? Mas não... tornozeleira. Eu vou falar sobre a tornozeleira, depois vou contar uma história muito interessante pra vocês, que tem a ver comigo, tá? Para os chineses, o tornozelo é a parte íntima do corpo, tá? De acordo com a crença, através do tornozelo é possível revelar as habilidades na relação sexual, tá? Tornozelo é a parte íntima para muitos povos, tá? Aqui a gente no Brasil, acho que a gente não dá muita ênfase ao tornozelo, né? Acho que na Bahia eles usam muito fitinhas no tornozelo, acho que eles usam mais, né? Não tenho muita ideia assim. Mas em outros lugares o tornozelo é uma coisa bem íntima. Tá? Para os gregos e romanos, era o ponto de fixação das asas, no qual o deus Mercúrio, que simboliza a comunicação. Tá? No Egito, os países árabes, entre os beduínos, na zona rural, e mulheres casadas na Índia, significa o símbolo da feminilidade. A tornozeleira, ou a corrente, né? A tornozeleira foi feita com a intenção de limitar os passos. As mulheres davam passinhos para ficar femininas, entendeu?
Às vezes colocava uma tornozeleira daquelas, aqui eu não tenho, bem grandes, com bastante chocalho, desse tamanho, assim, para as mulheres ficarem dando passinhos e não daquela passada masculina. Então, tipo, as mulheres andarem feminina, sabe? E também era para os homens ficarem sabendo dentro da casa que tinha mulheres por perto. Então eu chegava aquele sininho, trim, 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 já sabia que tinha mulher por perto, tá? Porque tinha muito machismo, aquela cultura toda, né, no Oriente lá. Então, mulheres eram diferentes e tal. Então a mulher, quando chegava, já ouvia aquele barulhinho. E tinham tornozeleiras desse tamanho, enormes, assim, tá? Que era pra mulher ser mais feminina e dar uns passinhos, né? Pelo menos dizem que é assim. Tem umas danças também que tem uns sinos no tornozelo, né? Que aí eles dançam e põem o pé lá, tipo, né? E vai fazendo os passos lá, os sininhos. É igual os gaúchos, né? Tem dos índios também, né? E as mulheres do Rajastão usam um tipo mais pesado de tornozeleira, essa que eu falei pra vocês. Elas são de prata e significam a qual tribo pertence. Você olha pro tornozelo e fala tribo tal. Essa aquela lá é da tribo tal. Então marca a tribo que pertence àquela pessoa. Você permite um comentário? Sim. É impressionante como uma coisa muito antiga assim fica no inconsciente e vem até o dia presente, né? Hoje a gente já está sabendo que tem as tornozeleiras eletrônicas, né? Quando o pessoal fica preso, vai ficar em casa, é para limitar também a área de ação, ter o controle dele. Olha que interessante. Podia ser uma pulseira, podia ser qualquer coisa, um colar. Porque é tornozeleira, né? Sim, mas é uma coisa inconsciente, a gente nem sabe, né, o que é. Mas esse lance dos sininhos e dos passinhos pequenos que dizem que é pra ser feminino, mulher não dá passão também assim, não. Tá? É pra limitar, pro marido saber onde a mulher tá indo, fazer, né, pela casa e tal. Então é pra prender, tem uma limitação mesmo. Tá? Isso assim, depende de cada povo, cada cultura, cada local. Tá? As tornozeleiras indianas são na maioria prateada. Os indianos não têm costume de usar nada dourado nos pés, só no casamento. Tá? Eles acreditam que o ouro é o símbolo da riqueza e, portanto, não pode ficar perto do chão. Quanto mais para cima, mais ouro. Mais perto do chão, menos ouro. Pode usar a prata, né, que seria um valor secundário, segundo eles. Então, ouro no chão, não. A não ser no dia do casamento, que aí a mulher é coberta de coisas douradas, né? O desejo das indianas, né, é que o marido lhe dê uma tornozeleira de presente e coloque, né? Ela vai sentar, tipo no dia do casamento, ela vai sentar, ele vai abaixar, vai pegar o pé dela, vai colocar a tornozeleira. E isso é um gesto tremendo de amor para os indianos. O marido colocar uma tornozeleira no pé dela. É o maior presente que uma indiana poderia ter. É um gesto de amor. De carinho. Interessante, que é um ponto sensível, né? É um ponto sensível, aparentemente, o tornozelo. Que pode ser ou adornado, nesse caso, que nem você acabou de falar, ou servir para prisão, né? Para prender. Isso. Me veio até na ideia, aqueles desenhos antigamente tinham. O cara ia preso, eles pegavam uma bola de ferro e prendia aqui no pé, justamente no pé. Pra não poder andar, não poder, sabe? Né? Fugir. Fugir, exatamente. Então, assim, para as indianas é um sinal de carinho, respeito com a esposa e um gesto de amor. Tá pensando assim, é legal, né? Entre as joias que os israelitas tomaram dos medianitas como despojo de guerra e contribuíram como oferta de Jeová, era escrito lá as correntinhas para os tornozelos, tá? Então é uma tornozeleira, né? Então até entre os israelitas tem também a tornozeleira. Em todo lugar tem, né? História de tornozeleira. Os bailarinos, tá? Gungros, se eu não me engano, não sei a pronúncia exata, tá?
das danças indianas, eles usam amarrado nos pés aqueles de sininho de... como fala? Guizo. Isso, exatamente, de guizos, tá? Então, gente, tornozelo pode ser para um gesto de carinho ou de amor, ou pode ser para amarrar a pessoa e limitar a pessoa completamente. Isso depende do local. Ou uma coisa íntimo, tá? Eu vou contar a história que eu ia falar, pra ver como que a tornozeleira é importante. Como a tornozeleira não, como o tornozelo é importante. Lá pra 1800 e... final lá, de 80, em bolinha, e lá vai fumaça. Lá em Portugal, em Porto, em Porto tinha uma jovem e ela muito bonita. E naquela época não podia mostrar nenhuma parte do corpo, nada, né? Não era burca, né? Na Europa, mas era vestidão e tal. E assim, o tornozelo era, olha, a mulherada usa decote, né? Nossa, decote. Na época não podia de jeito nenhum, entendeu? E tornozelo não podia, era o máximo do descuido era mostrar o tornozelo. Hoje a gente anda as meninas com aquela micro saia, parece até um cinto, né? Imagina como que a coisa foi encurtando, né? E aí aquela jovem lá, tava chovendo muito em Porto, e aí ela teve que passar numa poça, então ela levantou a saia assim, um pouquinho. E apareceu o tornozelo dela. E ela pulou a poça e foi pra não molhar os pés, os sapatos, né? E estava passando um homem e olhou os tornozelos dela. Naquela época, gente, ficou encantada, apaixonadíssima. E aí ficou olhando, né, na chuva, ela atravessando, e olhando aonde que ela foi, pra onde que ela entrou. No dia seguinte, de manhã, bate na porta aquele homem e fala... Aí ela atende e fala, você que é a dona dos tornozelos mais lindos de Porto. E ela ficou sem graça. E ele fala, eu estou apaixonado por você, casa comigo. E ela aceitou o casamento, porque na época não era fácil, né, tipo, paquerar essas coisas. E ela aceitou o casamento. Em 1901, ela veio pro Brasil. Depois ela veio grávida da minha avó. Era minha bisavó, gente. Da minha avó. E aí, minha avó contava essa história, né? Minha avó também vivia no Adorno, vocês não têm noção. Era dançarina também. E aí, ela veio pro Brasil já grávida da minha avó. Nasceu minha avó, toda adornada. E aí, depois minha mãe, depois eu tô aqui. Então, graças a um tornozelo lá em Portugal, eu estou aqui hoje. Então, entende a importância do tornozelo, gente? Né? Que a gente não dá importância, mas naquela época, então... Então, assim, é uma parte íntima, entendeu? Naquela época é como se tirasse a blusa e saísse com os pés de fora, sabe? É super importante. Então essa é a história do tornozelo, né? Olha que lindas essas daqui, né? E os indianos usam bastante como gesto de amor, né? Brinco e piercing, tá? Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo tem brinco aqui? Não. Tirando os homens. Não? Nunca furou na vida? Eu tenho medo. Sério? Tá, tem uma aqui. Os outros têm, né? Todos têm brinco. Então, gente, é muito difícil a pessoa que não tenha brinco. Algumas têm medo, como você. Mas assim, se tiver aquele de pressão, você usaria? Eu já usei uma vez. Ah, então já usou, então não conta. Alguém já usou brinco uma vez na vida, tá? Só uma vez. Ah, mas de pressão é brinco. Introduzir brincos e adornos no corpo é um costume que vem de civilizações muito antigas. Achados arqueológicos, alguns com mais de 4.000 anos, são documentos, achados arqueológicos, tá? Mas tem muito antes não documentados. Eu acho que desde o começo do mundo o homem tem essas coisas de furar, de brinco, de piercing, né? Não tinha esses nomes na época. Mas então, pelo menos documentado arqueologicamente, tem mais de 4.000 anos. Comprova o uso em várias culturas primitivas. O simbolismo do brinco está relacionado ao elo que é fechado, como a simbologia de autodefesa, ele é fechado. Tá?
Cada ponto da orelha tem um significado, que a Sofia tinha perguntado. Identificar as mulheres comuns das sacerdotisas através de diferentes tipos de brinco que elas usam. Tá? Então dá para você identificar. Usado para ampliar a intuição também. Né? Você tinha falado que a larga, né? O alargador amplia a intuição, porque tem o ponto que depois a gente vai ver. Na língua, usado como símbolo de acordos e comunicação com os deuses, tá? Botavam piercing. Por que existe piercing na língua? Mas é louco, fura a língua. Agora pode ser moda, mas antigamente era a comunicação com os deuses, por isso que eles usavam muito, furavam muito a língua, piercing na língua. Tá? Os índios e furos em datas específicas, tá? O índio, não sei te dizer exatamente, mas assim, eles têm muitos rituais de passagem. Então, quando nasce, quando se torna guerreiro, tem uma idade para isso, quando ele casa, tem vários rituais de passagem dos índios, que eles recebem um furo. Cada ritual, eles recebem um furo, tá? Com um significado, né? E isso é símbolo da eternidade, porque o brinco seria uma argola, né? Então é redonda, não tem partes. Então é a eternidade, como se fosse o Ouroboros, né? O símbolo da eternidade, sempre circulante. Durante o Império Romano, os brincos eram usados para exibir o status social. Quanto mais brincos, mais era, né, importante na sociedade. Se você reparar também, pessoas que usam brinco, dá pra você ter uma noção intuitiva da personalidade da pessoa através do brinco que ela usa, tá? Mulheres que usam muito argola, ou brincão, usa aqueles brinquinhos pequenininhos, que é muito aparecer, só um brinquinho. Então dá pra você ver a personalidade, assim, se ela é muito, né, como fala, excêntrica, ou se hoje ela tá mais na dela, um brinquinho, uma coisinha assim mais introspectiva. Então você percebe pelo brinco o estado de espírito, a personalidade naquele momento ali. Claro que hoje eu tô pequenininha, mas posso estar grandão, que eu nem uso, mas assim você consegue perceber. A perfuração com metais pode interromper ou acelerar o fluxo energético e provocar enfermidades graves. Tá? Depende do ponto que você coloca o brinco, pode causar uma enfermidade. Tem um ponto aqui, não sei se vocês sabem, o pessoal que faz reflexologia, né, que estuda isso, que pode explicar melhor. Eu não posso explicar porque eu não tenho esse estudo. Tem um ponto, por exemplo, que se você atingir, você não vai ficar cego na hora, mas com o tempo você vai perdendo a visão. Exatamente naquele ponto, ele atinge a visão. Então cada ponto significa uma coisa, vai ver daqui a pouco. Tá? Os locais mais comuns de colocação de piercing são no umbigo, tá? Corresponde a um dos 7 pontos chamado chakra. Aqui também é um ponto energético, tá? Então tá aqui vem, né, pra dentro, assim, um ponto energético. E qual a diferença entre brinco e piercing? Alguém sabe? Não? Tudo é redondo, pode ser de vários jeitos. Então, o piercing é quando é de cartilagem, tá? Onde é aqui, ó, cartilagem, ou cartilagem. O que for cartilagem é piercing. O que for na almofadinha aqui, né, é brinco, tá? Então esse aqui, por exemplo, piercing, brinco. Na antiga China, os príncipes se casavam com as meninas entre 12 e 13 anos, tá? Ou seja, estão na época de casal com os príncipes, tá? De casar já. Os sacerdotes praticavam a acupuntura, introduzindo a agulha de ouro no pavilhão da orelha para amadurecer as gônadas, para que elas ficassem férteis mais rápido. Então aquele ponto deixava a menina de 12 anos, que ainda é meio criança, não tá com uma estrutura, então para amadurecer e elas ficarem mais férteis para poder dar filho com 12 anos de idade, né?
As pequenas... Vocês estão rindo, né? Olhando pra mim. Vocês duas que têm essa idade, imagina. Eu tenho 10. Tem 10, né? Ai. Então, as pequenas princesas eram pequenas princesas, tá? Apareceu em público com aquele adereço na orelha, tá? Aquelas coisinhas, os piercings na orelha, que era exatamente pra isso, né? Pra amadurecer os órgãos reprodutores e tal. E aquelas princesinhas, tudo casada com os príncipes, já homens, né? E na época não existia essa coisa de pedofilia. E aí, as mulheres lá do reino mais velhos ficavam olhando por aquilo. São princesas, né? E as mulheres não eram. São princesas, as princesas usam isso. Vamos usar também. Então começou a moda de colocar na orelha, que também é a mesma coisa. Porque elas queriam também ficar na moda da princesa. Mas não era moda entre as princesas, era uma coisa forçada, né? Tinha um propósito. Mas as mulheres do reino também queriam virar princesas. E aí virou uma moda. No Egito, os piercings no umbigo eram identificadores da realeza e da beleza. Os maias usavam por motivos religiosos, estéticos e também para inibir os inimigos. No hinduísmo primitivo, o piercing era um sinal que a pessoa dedicar parte do seu corpo a uma determinada divindade, dando-lhe permissão de entrada e de domínio por parte da divindade daquela parte do organismo. Tem piercing no umbigo, então a divindade pode entrar por aqui, pode ter um acesso. Não falei que da língua, o piercing da língua era um piercing para comunicação com o espiritual, com os deuses. Pode ser também, isso depende do ponto da pessoa, do ponto de vista ou do ponto de crença. Então, piercing... tem piercing aqui também. Todo mundo tem piercing? Tem um monte no nariz, olha lá. Então, assim, é uma coisa que a galera usa, que é da moda, que é beleza, que às vezes estética, às vezes não, às vezes porque gosta. Tem uns que mais sádico, que gosta de furar, outros não, porque acha bonitinho e tal. Mas quando eu coloquei o meu no umbigo, eu não sabia disso. Era mais porque eu queria mesmo, era meio bem adolescente, eu queria dar um beijo no umbigo, aquela coisa, né? E também simboliza muita rebeldia, né? Porque os pais, não, você não vai furar o corpo, vou fazer, aí vai lá e volta pra casa com um furinho e acha que tá maior, né? Revoltadinho e tal, assim. É meio que uma... Tipo, eu mando no meu corpo, eu furo o que eu quiser, entendeu? Uma coisa de rebeldia adolescente. Mas... A minha prima, lá de Três Corações, ela foi fazer isso. Aí ela falou com a minha tia, e a minha tia não deixou. Aí ela foi lá e comprou um piercing de pressão e colocou. De pressão, mas também é um piercing, só que não é, né, mas à vontade. Só que aí a minha tia pensou que foi de verdade, ela quase matou minha prima. Nossa. Pensando que era de verdade. Gente, aqui nós temos a orelha. Eu falei, Que a Sofia perguntou o que tem a ver uma orelha com adorno. Tá? Tem vários pontos. Quem estuda reflexologia pode explicar melhor para vocês, tá? É só para vocês terem uma noção. Cada ponto da orelha significa alguma coisa, tá? Por isso que às vezes você põe um certo ponto e pode dar problema no corpo com o tempo, tá? Isso aí é muito usado na auriculacupuntura. Isso. E se você observar, a orelha parece um feto de ponta cabeça. Parece. O lóbulo é a cabeça, seria a cabeça do feto, né? Gente. Aí vem as costas e as pernas. Sim, É o olho, é por aí. Aqui, né? Lóbulo auricular anterior. Então cada ponto é uma Não dá pra ver coisa. nada de feto. É verdade. O meu, esse aqui, ó, né? Eu acho que tá no rim. No rim. Não, tá no rim, não, tá na orelha. Não. Tá no ponto referente ao rim. Referente Ah, tá. Não dá pra... Então, assim, quando a gente nasce, é o nosso costume aqui, a gente nasce logo furar a orelha da bebezinha, né? É um costume que a gente tem. Então esse é um costume muito antigo, acabou ficando aí, né? Todo mundo fura, assim. Não diz que é pra não sentir dor, mas bebê ou velho, você vai sentir alguma coisa. Vamos falar de colar e gargantilha.
Colar é o símbolo da segurança e do elo protetor espiritual. As rainhas sacerdotisas eram identificadas pelos seus colares, tá? No Egito, as rainhas tinham aqueles colares, aqueles grandões, mais ou menos assim, né? Colarzão, tá? De proteção. As criadas das rainhas tinham colares, mas eram mais fininhos, entendeu? Então dava pra você ver quem que era a rainha e quem que era as do harém, pessoal mais com status menor, né? Por causa do colar. Então elas usavam menos joias, as rainhas usavam joias mais exuberantes. Então só de ver as joias, o colar, principalmente, você já sabia quem era a rainha. Tá? Podem ser usados como joias de cura e com magia, poder de proteção, força e cura, tá? Depende do seu intento também. Os colares contam uma história de cerca de 40 mil anos de idade. 40, tá? Naquela época as pessoas criavam colares de materiais que a natureza proporcionava, como concha, molusco, mato, né, como que fala? Os canicinhos, assim, dá pra trançar e fazer colar. Então, assim, nem existia, assim, não é que não existia, não tinham achado ainda essa coisa do metal e tal. Então, na época, se fazia no que tinha, de conchinha e tal. Então, o colar é o que é mais antigo, tá? Sempre em volta do pescoço. Que eles usavam, né? Porque, assim, porque tem colar que é só aqui, né? Tem uns que só... Já viu? Um colar que é aberto, né? Não, o colar é o fechado mesmo, tá? Sabe a diferença de colar e de gargantilha? Gargantilha vem aqui na garganta, o colar fica no colo. Isso, exatamente. Aqui chama colo, essa parte que chama colo. Não é aqui não é o colo, não é aqui. Aqui tem a gargantilha aqui no pescoço, que pode usar esse chakra laríngeo. Tem essa que você usa no coração, né? E você pode usar o maiorzinho também nesse chakra aqui, o plexo solar. Tá? Então vai depender do que você precisa, você usa aquele colar. Esses grandões, aqueles grandões assim, egípcios, né? Aquele lá é pura proteção, né? Grandão, chapô de proteção. Próximo ao coração, acredita que ajuda a trabalhar as emoções e reforçam, né? Atraem e reforçam o amor, tá? Na medida do coração. Dizem que esse chakra cardíaco de fato são as emoções. Eles usam muito a pedra do quartzo rosa, né? A pessoa que quer atrair essa energia de amor, de proteção, tal, aqui, né? Então vai depender a pedra, o metal, vai depender tudo de acordo com o chakra que você quer atingida. Na Wicca contemporânea, as mulheres muitas vezes usam colares de pedras para representar a reencarnação da deusa. Aqui um exemplo, tá? De colar. Então elas usam para a reencarnação da deusa, tipo a deusa, a divindade está com elas também. A grande maioria deles serve para tratar, né, o centro de energia do coração, regido pelo sol. Uma gargantilha era usada para se tratar do centro energético laríngeo, tá? Para curar a tiroide, a glândula da tiroide, a criatividade, a comunicação, a flexibilidade, a aceitação, a compreensão e a diversidade. Então você pode trabalhar com tudo isso aqui. Esse chakra aqui também você trabalha muito a comunicação, né? Que é onde você fala. Então quem tem problemas em comunicação também pode usar um colar, de acordo, claro, né? Fazer um talismã e usar aqui, que pode melhorar na comunicação, tá? Gente, talismã não é uma coisa que é pra usar pro resto da vida, até morrer. Você vai usar durante um tempo que você tá necessitando, entendeu? Não é uma coisa que tem que ficar com o resto da vida com você. Eu preciso dele. Depois que eu vi que melhorou, que eu já tô legal, pronto, ele já fez o seu papel, sabe? Então tem umas gargantilhas, ó. Eu tenho uma igualzinha essa daqui. Vários tipos, ó. Vários tipos. E assim, quase todo mundo que eu conheço usa alguma coisa no pescoço. Independente do metal, ou couro, ou o que for, entendeu? Raramente eu vejo alguma pessoa sem usar nada em volta do pescoço. Eu uso. Por aí pra escola de vez em quando. Você nunca usa? Nossa, é uma raridade, então.
Eu uso. Todo mundo usa alguma coisa. Às vezes vai trocando, hoje eu quero mais bonitinho, hoje eu quero uma coisa mais de paz, de tranquilidade, né? Hoje eu quero só de beleza, um bonitão pra ficar bem bonita. Não tem propósito nenhum, mas tem de ficar bonita. Então assim, sempre a gente tá usando alguma coisa. São raras pessoas que não usam. Eu uso mais a gargantilha pra ir pra escola. Não, Uma pode ser gargantilha também. preta, sabe? Uhum. Eu uso aquela. Então, também, colar o gargantilho, tudo bem nesse ponto, né? Vamos falar de tiaras e coroas agora? Aqui tem vários tipos, ó. Tá? De flores, da Nossa Senhora também, que usa uma coroa, então, de indígena, tá? As coroas e tiaras tinham a função de estimular o centro energético existente no topo da cabeça, da espiritualidade. Sentido de vida, visão da verdade e da justiça. Cérebro, a relação entre o homem e Deus e a relação com a vida. Isso aqui eu usei ontem pra dançar ontem. Quem foi lá viu a coroa. Então, e essa aqui é uma tiara também. A coroa ela fica em cima da cabeça. A tiara também, mas é diferente. Mais na testa. É mais na testa. O menorzinho também, a coroa é mais. Já os estímulos para a testa visam o intelecto, tá? E a concentração e a lucidez do raciocínio. As coroas simbolizam a majestade, claro. Você imagina uma rainha de algum lugar. Você sempre vai imaginar alguma coisa na cabeça, uma coroa. Sempre. Então virou um símbolo mesmo, porque todos usavam. Então simbolizam a majestade. E é comum as sacerdotisas utilizarem tiaras. As sacerdotisas sempre tem alguma coisa na testa, uma tiara ou até um adorno, alguma coisa assim na testa. Tá? Então é símbolo de majestade, da fluidez, lucidez do raciocínio, tá? Justiça, verdade e relação com Deus ou com os deuses. O chapéu, tá? Eu nem trouxe o chapéu, mas trouxe um gorrinho. Então vou botar na cabeça também, né? Então assim, turbante, chapéu de bruxa, como fala isso aqui? Turbante. Tinha outro nome, né? Turbante. Chapéu antigo. Chapéu sempre na cabeça, então é um símbolo de proteção, tá? Liberdade, sabedoria e conhecimento, tá? Isso tudo na cabeça. A forma do cone, esse chapéu aqui, de bruxa, né, que dizem, a forma de cone é considerada como uma pirâmide perfeita. As energias que se colocarem dentro dessa forma geométrica serão elevadas em um só ponto e faz com que se eleve as vibrações e com isso a capacidade de comunicação com os seres etéreos. Por isso que usa o chapéu de ponta. Na Grécia Antiga, o chapéu era o símbolo de sabedoria e de liberdade. O símbolo de competência, em uma analogia à coroa real. É presente nas cerimônias de reconhecimento e de poder. Todas as cerimônias tinham algo na cabeça. Tá? Então o chapéu também é símbolo de poder. Tudo que vem na cabeça, proteção e símbolo de poder. Ou algo mais majestoso. Pode ser um chapéu ou uma coroa. Dá um sinônimo de uma coisa diferente. Né? Os judeus, homens, usam um solidel. Né, uma coisinha pequena. O Papa também usa. O Papa também usa um peixe, que eles falam, né? Um negócio assim. Não, mas aquele lá seria que nem do anterior. Eu tô falando que ele usa, o Papa usa um solidel, uma coisinha pequenininha aqui. Aquele outro grandão, eu acho que tem mais a ver com a coroa. Taquiara lá, né? Tem vários. Os magos. Imagina um mago, aí você imagina com chapéu. Imagina a bruxa, você imagina com chapéu. Entendeu? Um duende tem um chapéu. Então, assim, todos esses seres a gente imagina com o chapéu. Tá na nossa imaginação. Chapéu, anel e aliança. Porque o povo usa aliança aí, né? Os anéis também têm sua tradição na origem e na magia. Cada dedo da mão tem uma regência planetária. O polegar, Vênus, significa o amor, o prazer. Os rins, a pressão. Tá? É só um exemplo que eu tô dando.
O indicador, Júpiter, tá? Felicidade, esperança, espiritualidade, Sabedoria. rege o pâncreas. Estou dando só uns exemplos poucos, assim. Mas tem muita coisa, na verdade. O médio, né, de Saturno. Trabalho, concentração, proteção, rege os ossos, as articulações, tá? O anular representa o Sol. Aqui eu tenho, tá? A representação dos planetas, tá? O anular representa o Sol, amor, sucesso, realização, liderança, o coração, a vitalidade, tá? O mindinho, Mercúrio, comunicação, alegria, a leveza, os pulmões e a pele, tá? Por que eu tô falando isso? Por causa do estudo da magia. Você vai fazer um anel mágico, você tem que saber o que cada ponto, cada dedo significa do planeta e o que rege, entendeu? Tem que saber a regência, né? Senão não é nada de mágico aí. Às vezes a gente usa isso que cabe melhor aqui, fica tão bonito aqui, eu vou usando isso aqui porque é moda. Tem isso também, tá? É o que mais tem, na verdade. No estudo da magia, a lua rege a região da mão, oposta ao polegar, parte que o praticante usa no karatê para golpear, tá? Algumas luvas podem ser usadas para conter estímulos que venham beneficiar o que é regido pela lua. A lua é o estômago, a gestação, a criatividade, a sensibilidade, a memória, tá? E Marte, né? Ficou faltando. Lembra que eu falei lá dos punhos, né? Das pulseiras? Tá? Marte rege essa parte aqui. Era os adornos das pulseiras, dos braceletes, que a gente falou até da Mulher Maravilha, né? Então, Marte rege essa parte aqui, tá? Rege o limite entre a mão e o braço, é o punho. É onde realmente a gente se defende. Se alguém for bater, dar um soco aqui agora, o que você vai fazer? Entendeu? Inconscientemente você vai, Tipo assim, ó. entendeu? Assim, né? Tanto é que quando luta, né, tem um passo meio que você fica meio assim, né? Então, tipo, isso aqui é defesa, certo? Então, inconsciente, é defesa, é o Marte. Pessoas que fazem muita força também, eles usam munhequeira para não abrir o pulso. Sim. Que aqui é onde você faz a força. É a força. É o Marte. Marte, exatamente. Então, uma pulseira seria legal para Marte. E cada dedo, né, o seu anel anel mágico. Quando falar um objeto mágico, acho que a gente mais imagina anel. Anel acho que é o mais famoso, assim, né? Anel mágico, lembra do Senhor dos Anéis, né? O anel do poder e tal. O anel de rubi, também é famoso. Para os ciganos, os anéis são símbolos do amor, da eternidade, do casamento e um dos talismãs mais utilizados nas práticas mágicas. Na antiguidade, o diamante era chamado de pedra de Vênus, tá? Por isso que eles usam na aliança, não tem o hábito de usar um diamante, né? Sim. Na aliança, é porque a pedra de Vênus é a pedra do amor, da alegria. Então por isso que o diamante não podia ser uma ametista, que é linda também. Não, mas é o diamante, porque você chama a pedra de Vênus, né? Que é a deusa do amor e da prosperidade. Usar aliança significa um compromisso assumido com a pessoa amada. Na Europa, e somente a mulher usava aliança. No passado, as alianças eram relacionadas com o dote que a noiva trazia para o casamento. Também servia para falar assim, aquela mulher é minha. Sabe que não tem escrito na aliança dentro o nome do outro cônjuge. No caso, seria só a mulher que usava. Então, o nome do marido Do dele. dono. Do dono, do marido do dono, entendeu? Aí olha lá. Deixa o câmera. Tá. Essa é a propriedade do fulano.
Então, assim, é propriedade, entendeu? É uma marcação. Ela não marca o boi, marca o anel. É a coleira. Casamento. É a coleira do homem. É mais sutil, né? Então, assim, tinha essa... Acho que até hoje é bem assim, só que isso perdeu no tempo. Então, ninguém pensa mais nisso. Não quer aliança de casamento. Mas seria uma marcação de propriedade antiga, só que ninguém pensa mais nisso, acha bonitinho. Bom, cada um pensa de um jeito. Mas era assim, tá? Não, mas ainda hoje, assim. Quando quer pular cerca, o povo tira a aliança. É verdade. É verdade. A gente vê. Ou quando quer pular cerca, tira aliança. Tipo, não, eu não sou solteiro. Eu não uso aliança, mas até hoje Eu também às não vezes uso. as pessoas chegam que ficam olhando pra minha mão. Gente, assim, que olha. com meu marido Acho que aqui, né? o pessoal que era mais antigo tinha mania, né? Você é casado. Costume. Costume, exatamente, costume. Eu sou casada, mas eu não sou. Eu também não. A minha tia, a aliança dela ficou presa no dedo. Ela não consegue mais tirar pra dormir. É um Pronto, sacrifício. propriedade eterna. Eternamente. Pronto. A aliança fica presa, ela vai tentar tirar todo dia, não sai. Então aqui, também um certificado de propriedade, o que a gente falou agora. Aliança colocada no dedo anelar da mão direita. Acredita que esse dedo tem uma veia ou nervo que tem a ligação direta com o coração. Os antigos egípcios, por isso que no casamento, né, dedo do coração, aquela coisa e tal. Por outro lado, propriedade minha, né? Os dois lados da moeda. Se não me engano, na acupuntura tem um meridiano realmente que sai, que passa aqui no dedo, que tem a ver com o coração, Sim, sim. meridiano do coração. Que vai até... Os antigos egípcios, o anel era um acessório sem começo, meio e fim, tá? Que é redondo. Então significava o amor eterno, na verdade. Eram como os apaixonados egípcios simbolizavam o amor infinito. A aliança tinha um significado místico, mas se acreditava que uniam um casal em amor eterno. Não sei se pensavam em propriedade. No caso era de amor eterno. Não sei até que ponto, mas... É um caráter de pacto, de compromisso. Um pacto de amor. É um pacto, você coloca, eu Sim, coloco, sim. a gente fecha um pacto. Fecha um pacto. Acho que depende muito da cabeça da Depende pessoa, do- da de cultura. Um era amor eterno, o outro era propriedade, né? A Então, minha... depende muito. Surgiu como propriedade, né? Surgiu como propriedade. E depois virou como coisa de amor, juro de amor eterno, sou meu, você é seu e de mais ninguém, aquela coisa assim, né? A minha professora, ela falou que antigamente também, quando, por exemplo, o homem ia pra guerra, você já era casado, você pegava a aliança e colocava no dedo, mas eu não sei se acontece isso ainda, porque você pegava a aliança dele e colocava no dedo. Porque ele falava que você já era casado, só que aí ele morreu, você coloca a aliança. Aí eu não sei se acontece isso ainda. De lembrança do amor. Não, esse costume que ela está falando é de viúvo. Costuma usar duas alianças, a dele e do cônjuge falecido. Entendi. Aí você Amor consegue eterno. identificar quem é o viúvo, que a pessoa é amor viúva. eterno, a pessoa tá sempre como fosse... Então, mas a eternidade vem do sol, porque o sol ele é perene, ele não apaga. Né? É o amor perfeito e eterno. Necessidade de conhecimento das características dos elementos que compõem um adorno mágico, tá? Porque adorno é uma coisa, adorno mágico, né? A gente está começando a falar aqui. Primeiro, para o uso terapêutico deve usar materiais o mais natural possível, que nem eu falei do plástico lá, esquece, e não artificiais, tá? Pedras de plástico contribuem apenas com uma vibração da sua cor ou forma. Na pedra vermelha vai aparecer a vibração vermelha. A forma oval, triangular, no exemplo, beleza. Mas ela não tem aquela energia, tá? Segundo, decidir se quer minimizar uma deficiência ou potencializar uma habilidade. Recomenda-se equilibrar as deficiências para que possa ter a tão almejada paz e harmonia. Se uma pedra indicada para o seu signo, como você já tem essa vibração, não precisa ser usada. E você pode escolher outra pedra que traga uma vibração que você não tem. Senão você tem um excesso de uma coisa. E aí você põe mais excesso daquela coisa. Que nem dos dedos, dos planetas que a gente estava falando. O básico, pelo menos. A astrologia te informa a relação dos planetas com
tudo mais, com todo o resto. Tá? Você escolhe uma deficiência que tem e quer equilibrar. Procura com qual planeta essa deficiência está relacionada. Tá? Essa deficiência pode ser emocional, pode ser física mesmo. Tá? Então, você tem que relacionar qual planeta que está regendo aquilo ali. Tá? Pela astrologia, saberá quais as pedras, as cores e os metais que vão usar. É conveniente também que busque informações básicas sobre os centros de energias, igual eu expliquei, né? Você vai fazer um adorno mágico para onde? Entendeu? Vou fazer um adorno mágico pro pulmão e vou botar ele lá na cabeça. Quais pedras, quais cores, quais metais. Se você usar, por exemplo, você quer fazer um talismã de Vênus, por exemplo, você vai botar a pedra ideal, o metal ideal, a cor ideal, tudo ali, vamos colocar tudo que simboliza a Vênus. Então aquilo vai dar uma força pro talismã. Porque não adianta botar um pouco de lá, um pouco de cá, um pouco de... e falar que é de Vênus e no final não ter nada de Vênus ali. Também informação básica, né, sobre os centros de energia que eu falei, do chakra, e a regência dos dedos, você pode encontrar na quiromancia. Tá? Então, assim, é raro uma pessoa que faça talismãs. São raros, são os magos que fazem talismãs. Tá? Ou pessoas que aprenderam a habilidade da ciência talismânica. Voltando. Vamos falar do véu agora? Tem vários tipos de véu, né? Tem o manto de Nossa Senhora, tem o véu da dança. Dizem que o véu é o que separa o véu que separa os mundos, né? Ou do ar. Ou ele corta as energias negativas, né? Enquanto você dança com ele, certo? Ou ele pode ser um manto, ou ele pode ser uma proteção. Gente, o véu. Primeiramente, o véu significa pureza, tá? Se você pegar o véu, você vai sentir a pureza, a leveza, tá? Significa virgindade também. A devoção religiosa, as mulheres colocam o véu na cabeça, né? Para um culto, para entrar num templo. Então, uma devoção muito usada. Ou mistério, né? Aquele mistério do véu, né? Você para, ou você vê só, né, a silhueta, você vê e não vê, tem aquele mistério. A sensualidade, né? Você pega o véu, tem deuses, né, que são envoltos no véu, então a sensualidade. Esconde e mostra ao mesmo tempo. Sim, esconde e mostra ao mesmo tempo. Então é um mistério e é sensual, certo? Pode ser a exclusão da sensualidade também. Muitos usam o véu para esconder tudo, tá? E muitos usam pelo mistério. Significa modéstia, significa proteção. É o véu como se estivesse protegendo de algo. Significa, no judaísmo ortodoxo, propriedade, devoção e amor exclusivos de uma mulher pelo seu marido ou o poder do marido diante daquela esposa. Então elas usam o véu para dizer que elas têm um dono, propriedade, novamente a propriedade, né? Esse lado mais para o Oriente, lá para a Ásia, tem muita essa coisa de propriedade da mulher, né? Tem que usar o véu é propriedade, usar o anel é propriedade, usar a tornozeleira é propriedade, né? Então eles querem botar a mulher na coleira mesmo, né? E objeto ritualístico também, você pode ter um véu como sendo um objeto ritualístico, aquele que separa os dois mundos, tá? Pode ser o mundo físico com o mundo espiritual, pode ser o mundo vivo com o mundo dos mortos, né? Então pode ser um objeto ritualístico. Pode representar o fino elo entre os dois mundos, tá? Para os ciganos, o véu é um objeto de limpeza. Toda vez que eles dançam, batendo, girando com o véu, através do ar, que o véu é o elemento ar, eles estão limpando, entendeu? Eles estão limpando como se estivesse limpando o próprio corpo. Eles estão girando no ar e o véu está fazendo aquela limpeza. Então tem vários tipos de véu. Tem aquele véu de noiva, né? Tem o véu cigano, tem o véu, esse que eu mostrei pra vocês,
que é o véu de dança, tem o véu da sacerdotisa, então tem vários tipos de véu, mas tudo é véu. Então vai depender do povo, do local, se é objeto mágico, se não é, se é para devoção, se é para propriedade particular. O leque, tá? Do também é o ar, o vento, o leque também. Hoje em dia eu não vejo pessoas usando muito leque, tá? Na dança a gente vê bastante, né? Mas não é tão hábito. Eu uso porque quando tá calor, só no calor, porque quando tá calor, faz um vento, refresca um pouquinho. Mas é só por isso, no meu caso é por isso, tá? No Egito usavam leque. As geishas, se não tiverem leque, não são geishas, tá? O fanvel, né, que a gente usa pra dançar também, que é um leque, o fanvel não trouxe aqui. É um leque, né, grande com um véu enorme, assim. Então você dança e gira no ar. É meio que uma mistura do leque com véu, tá? Esse aqui é um africano, estilo de leque africano. Eu não sei o nome disso aqui, mas parece tipo um acordinho, um sisal lá, né? Esse aqui é o típico leque japonês, tá? Então tem vários tipos de leque. É um símbolo de luxo, de poder, da realeza, da elegância e da boa sorte. Representa o elemento ar usado para equilibrar algo, né? O ar é o equilíbrio. O Cupido, deus do amor, inebriado pela beleza da sua amada Psique, furtou a asa de Zéfiro, no vento oeste, né? E o deus do vento, para refrescar sua amada enquanto dormia. No Egito, a Síria, Pérsia, Índia, China, Grécia, Roma, entre outros, tendo ele sido utilizado, o leque, como símbolo de poder em sua essência. Você vê a monarquia, né? Aquelas mulheres todas adornadas e com aquele leque, assim, né? Com aquela cara de metida, assim, né? Eu sou a monarca. Né? Então, a gente vê, né? Dá a impressão disso, né? Tudo a poderosa monarca, né? Então, é fato isso. Direcionador das energias e ferramentas de limpeza espiritual, tá? Se for um leque, por exemplo, mágico, um adorno mágico, um leque pode ser um adorno mágico, e aí você pode tirar as energias ruins, tá? Então ele é o vento, o ar, ou ele espalha, ele tira, ele limpa. Então o leque pode ser um objeto mágico também. E na China, no Japão, abanar os leques atribuiu ao poder de espantar os maus espíritos. Por isso que eles, né, tipo, show, os maus espíritos. Os leques foram usados em cerimônias religiosas, com a intenção de afastar o mal. Tá? Esse ato de inventar, tipo, de afastar, entendeu? Afastar as coisas ruins. A sua extremidade simboliza o nascimento, enquanto as lâminas simbolizam muitos caminhos possíveis que nos deparamos na vida. Né? As cores têm significado também. O vermelho e o branco, considerado sorte, o dourado para atrair riqueza. Costuma trocar leques através, em vez de aliança, eles trocam leques na China e no Japão. Tá? Nos velórios, eles usam cinza esverdeado, que é uma única vez, só aquela vez no velório. Morreu, tchau, leque. Né? Então, assim, quando vai casar, em vez de trocar aliança, eles trocam os leques. É interessante, não tem aquela coisa de propriedade, né? Porque não vai carregar toda hora. É uma coisa de um carinho, de um acordo, igual você falou. Interessante. Os murais das tumbas dos faraós registram a importância da sagrados leques no Antigo Egito. Tá? Então, assim, tem muitos desses desenhos com eles com leque. Tá? Claro que tinha muito aquela coisa do calor, né? Pra abanar os reis, as rainhas, mas não é só isso. Tinha o lado esotérico também. Na Índia, os leques eram confeccionados com as penas de olho e rabo, né, dos pavões. Porque o pavão significa os 100 olhos de Deus. Tá? Então, os que eles usavam aqueles... E é lindo de pavão. Né? Simboliza a vigilância, a magnificência do rei. Tá? Por isso que usavam o de pavão.
Também significava definir o status social para transmitir mensagem, isso na Europa, né? Tipo na França principalmente. É até engraçado. Eles usavam para definir o status social e para transmitir mensagens em uma época que palavras e atitudes poderiam ser comprometidas. Tinham vários, eu não me lembro, tinha muito tipo de comunicação entre os leques, sabe? Tipo, botar assim, significa uma coisa. Bater assim, tipo, não te odeio, jogar no chão, cada um significa uma coisa do leque. Abanar, passar em volta, sabe? Vários, era uma comunicação mesmo. Porque era uma época que tinha aquela coisa de tabu, a sociedade, alta sociedade francesa e tal. E as mulheres com aqueles leques lá. Era uma comunicação, entendeu? Rolava até sem vergonhice através do leque. Entendeu? Se tivesse, é uma coisa de paquerar, se tivesse afim de uma pessoa, aí você passava lá uma forma do leque, entendeu? E tal, e coisa. E já sabia que tava afim. Quero sair com você, aí fazia uma coisa. Tem várias, era uma comunicação completa, tá? Só com leques. Só com leques. Dá até pra pedir em casamento, só com leque, tá? Dá pra falar, cai fora, eu te odeio, só com leque. Então era uma comunicação inteira de leque nessa época, lá da época da França, ou vitoriana, que as mulheres usavam muito leque. A gente acha que era só pra abanar? Não, era pra conversar, pra dizer o que tava sentindo, o que não podia falar, né? Então rolava toda a comunicação ali. O bindi é uma maquiagem indiana, tradicionalmente um símbolo de casamento, tá? As mulheres que são casadas usam bindi. As que não são casadas não usam bindi, certo? Tá de bindi hoje? Não. Tá solteira hoje? O termo é derivado da palavra bindu. Em sânscrito significa um ponto considerado o símbolo sagrado de Parvati. Tá? O bindi simboliza a força feminina, Shakti. E acredita que protege as mulheres e os seus maridos. Protege o casamento. Na Índia Antiga, o bindi era um item decorativo. Normalmente um ponto vermelho, tipo esse daqui, ó, vermelhão. Na verdade é sulfato de mercúrio, vermelho, brilhante e finamente pulverizado. Esse aqui. Por outro lado, que a gente vê usado hoje, clarividência, tá? Significa a abertura aqui, a clarividência. As odaliscas acreditavam que o terceiro olho ajuda na sedução. E de fato, se você consegue trabalhar com isso daqui, você pode seduzir uma pessoa. Você pode influenciar a forma que ela está te olhando. Entendeu? Então, o bindi ou para clarividência ou para indicar o casamento. Bom, agora vamos para a parte de maquiagem, né? Trouxe algumas aqui também. Trouxe esmalte, trouxe sombra, trouxe batom, trouxe delineador, lápis de olho. Eu sei que vocês já sabem o que é. Né, os itens. Então, vocês sabem a diferença de lápis de olho para delineador? Não? Não? Eu não. Ele é o lápis que você passa. O delineador parece uma tinta. Isso, o lápis é mais pra, tipo, um grafite, né? Uma coisa assim. Geralmente passa o lápis na parte de baixo. Pode passar na parte de cima também. Mas o delineador é tipo aquele canetinha. Nossa, lá nos lados árabes tem cada coisinha bonitinha, tipo uma joinha, que é um potinho, assim, que você... uma coisa mais linda. E é tipo uma canetinha, tá? O outro é lápis. Essa canetinha, gente, se passar embaixo e entrar no olho, arde pra caramba. Então, assim, o delineador geralmente passa em cima. E o lápis de olho passa embaixo. Mas pode passar o lápis de olho em cima também, tá? Então, a canetinha é delineador. O lápis de olho é o lápis. A sombra significa a proteção divina. No Antigo Egito, Kol é uma pasta obtida de um mineral
de malaquita misturada com carvão e cinzas, na época lá, tá? O objetivo era proteger os olhos, considerados espelhos da alma, contra os espíritos malignos, tá? A sombra, né, que é espírito de várias cores. Os egípcios usavam o pó de malaquita, aquele esverdeado. Eles usavam muito o azul também, do lápis lazuli, né? Então, muito azul e verde, era a sombra, tá? Contra os espíritos malignos. O lápis de olho delineador era para proteção solar e proteger das infecções. A gente acha que para ficar lindo, também tem um motivo de beleza. Mas é para proteger do sol, porque lá tinha muito sol. E, então proteger os olhos. Senão você vai ficar com... Ao longo do tempo, o sol prejudica os olhos, tá? Mas não o nosso lápis de olho hoje, tá? O lápis de olho especial deles lá. Hoje a gente usa só para adorno de beleza mesmo, né? E o nosso sol também não é igual ao deles lá. E para infecções, tá? O col, o atual cajal, sabe qual que é o cajal? É tipo um lápis de olho pequenininho, assim. Chama cajal, depois dá uma pesquisada. Vende também, mais grossinho, igual um lápis mesmo. Só que não é em forma de lápis. Os egípcios... aqui, ó. Tem aqui. Esse é o cajal. Tá? É tipo um lápis. Ele é pequenininho, assim. Esse se chama cajal. Esse é o que tem mais... Chega mais perto o formato com o dos egípcios, tá? Esse é o lápis de olho. Esse é a sombra. O col é o que eles chamam de atual cajal. Esse aqui. Voltando, né? Os egípcios, os nobres e trabalhadores, pintavam os olhos para protegê-los da infecção do sol forte, tá? Por isso os homens pintavam também, que você vê no filme, tá? Os homens sempre com os olhos, os reis do Egito, lá, os nobres, sempre com os olhos, né? Adornados de lápis. Então isso é para proteger, de fato, porque não é uma coisa só feminina para eles, não. É a infecção e o sol forte. Acreditava-se que os deuses Horus e Ra protegiam de infecções os olhos daqueles que usavam a pintura. Tá? Até que o olho de Horus, né, ele é pintadinho, né, delineado. Os olhos feitos a partir da gordura de pato e ganso eram usados como protetor solar e creme e serviam para fazer a pintura preta em volta dos olhos. Olha que beleza, hein? Gordura de ganso, deve ser ótimo. Então, a pintura preta em volta dos olhos é capaz de diminuir a incidência da luz do sol. Foram encontrados esses cols, não sei exatamente a pronúncia, tá? Porque ela é bem diferente, em vasos e tumbas de Mênios, o faraó da primeira dinastia egípcia de cerca de 3.000 anos atrás. Então, em 3.000 anos atrás já acharam um cajal. Vamos falar sobre batom, significa beleza e proteção. Na antiga Mesopotâmia, foi o lar do primeiro batom conhecido, pelo menos que a gente tem noção hoje, tá? Conhecido pela humanidade. Utilizavam o pó em pedacinhos de pedras preciosas, pozinho, e passavam nos lábios, para decoração dos lábios. O batom egípcio era composto por besouros carmins. Sabe aquele cochonilha, conhece? Que é o que faz a pigmentação vermelha. É aquele bichinho, né? O besouro. Então o besouro ele solta a pigmentação vermelha. E triturado, depois que veio a pigmentação vermelha, através desse besouro. Obtida a partir do óxido de ferro, que também dá a cor vermelha. E os efeitos cintilantes e perolados eram feitos de escamas de peixe. Tá? Dava aquele perolado. E além de dar uma cor, de dar uma beleza, era um protetor labial também. Tá? Então, como eles faziam o perolado? Era escama de peixe. A pessoa se vira. Hoje em dia que a gente põe tanta coisa, não era tão simples na época, era tudo natural ali, né? Só triturava e tudo. Esmalte. Esmalte significava a cor do status da pessoa. Tá? Os egípcios foram os pioneiros no esmalte. Você pode ver bastante filme egípcio que tem as mulheres pintando unhas, várias cores, né, e tal. Unhas com extrato de planta mesmo que elas faziam.
mas foi na China, no século XIV, a goma arábica, clara de ovo, gelatina e cera de abelha, que usavam isso, né? Na China. As cores escuras eram usadas pelas pessoas da alta classe, né? As rainhas usavam cores escuras, preto, vermelho, né? E as clarinhas para a população mais pobre. Hoje pra gente não. Na verdade, acho que é meio que... Já ouvi gente falar que é meio contrário, né? Falar assim, quando a adolescente falava assim, ah não, tem aquela coisa, né, de vermelho, que é pra prostituta, e mulher mocinha tem que usar o clarinho, bem branquinho. No Egito não era assim não, gente, tá? Os escuros, que eles falam que é de prostituta, não era. Os escuros era pra a nobreza, né? E os clarinhos é que eram pra população mais pobre. Bom, vamos lá de tatuagem. Quem tem tatuagem? Eu, né? Então, tatuagem é uma coisa que nem todo mundo tem, mas todo mundo sabe o que é. Tem tatuagem de rena, tem essa daqui que eu tinha falado no começo, depois uns 2 dias sai, eu só passar uma buchinha que sai. É um decalque, né? A gente usa muito pra dançar, naquela hora depois tira, tá? Então, vários tipos de tatuagem. E a tatuagem é a coisa mais antiga que tem. As tatuagens egípcias são símbolos de poder e do conhecimento sagrado. Os rituais religiosos, identificação de grupos sociais, né? Tipo, até hoje usam grupos tipo de presos, né? Usam tal tatuagem, que faz isso, faz aquilo. Então, assim, também é para classificar a pessoa. Marcação, acabei de falar, marcação de prisioneiros e escravos. Os escravos tinham aquela marcação, tá? E para ornamentação mesmo, né? Para ficar bonito e tal. Para aderir ao poder ou à proteção do símbolo, tá? Esse é bem minha cara. Então, assim, você tatua um símbolo, por exemplo, olho de óculos, para você puxar aquela energia para você, tá? Então, aquela proteção para você, tá? Muita gente tatua, por exemplo, eu quero tatuar uma coruja, um exemplo. A coruja é símbolo de quê? De sabedoria, de conhecimento. Então, é como se você estivesse puxando aquele poder do animal para você, tá? Para o seu corpo. Lobo, gato, borboleta, tá? Pena. Tem vários tipos. Então, é aquela ideia do símbolo. Pode ser um símbolo ou pode ser um animal simbólico também. Cada animal tem um significado, né? Tatuagem tribal, que a gente vê muito por aí, tá? Que tempo atrás era super moda. Os maores, os índios, né? Usavam a tatuagem tribal. Eles tatuavam até no rosto, tatuavam para indicar as fases da vida, sabe? Quanto mais velho, tivesse passado mais coisa na vida, eles tinham mais tatuagens. E também indicava a hierarquia, o que ele era dentro da tribo, a posição. Então, não era só vou tatuar porque é bonitinho. A maioria das pessoas, vou tatuar porque eu gostei tanto daquele desenho, vou tatuar lá. Não sabe o que significa, sabe? Então, assim, pense no simbolismo, pense no que você vai fazer, porque é uma coisa pro resto da vida. Porque é meio difícil fazer, né? Que é um sacrifício, né? Sai sangue e tal. É difícil fazer, mas é muito mais difícil tirar. Então você sabe o que você está fazendo, né? E aquele símbolo que está vindo para você, tá? Que nem a moça falou que ela tem um cemitério tatuado nas costas. Ela tem aquela energia porque ela é como que é da cigana do cemitério, né? Alguma coisa assim que ela falou. Então pra ela tem um significado. Ela quer aquilo pra ela, entendeu? Agora uma outra pessoa tatuar um cemitério pode não ser legal. Pra ela é aquilo que ela tem dentro dela, ela trabalha com aquilo. Então, aquele símbolo pode ser benéfico ou maléfico, depende do perfil da pessoa, né? Tem que estar consciente quando for fazer uma... Sim, no caso dela, ela está consciente quando fez. Né? As tatuagens decoravam os corpos das sacerdotisas de Hathor, a deusa da fertilidade. A imagem servia como amuleto protetor, tá? A tatuagem estabeleceria uma conexão espiritual com os deuses e ajudaria aquela sacerdotisa, mulher.
O ato de sacrifício para a divindade, né? Você tatuar o corpo é um sacrifício, né? Você tá ali, aquela agulha perfurando, sempre sai um sangue. Então é um ato de sacrifício para aquela divindade. E muitos tatuam algo que tem a ver, simbolicamente, com aquela divindade. Saber o que se carrega no corpo é tão importante como o desejo daquilo que você quer refletir. Tem que ter noção daquilo que você está tatuando. E ter cuidado com a alteração do campo energético, onde você vai tatuar aquilo, tá? Às vezes tatuar um ponto energético, aí pode ferir aquilo que não pode ser muito maléfico para você. Você pode tampar, você pode expandir, tá? Então tem que ter bem consciência sobre isso, tá? Você altera o ponto energético de um jeito ou de outro, né? Eu sei que eu alterei o meu. E mais que um adorno, é um objeto mágico no corpo, tá? Um símbolo. Eu tenho várias, né? Mas tem um símbolo aqui. E quando eu tatuei, eu queria esse símbolo pra mim. Esse poder pra mim. Cuidado também em tatuar a criação de elementares, tá? De formas, né? Invisíveis, mas formas de energia. Você dá forma para uma coisa e ela mora no seu corpo. E aí? Foi uma coisa ruim, tá? Por exemplo, você pode destruir um elementar. Elementar, não é elemental, tá, gente? Então você pode acabar com ele em algum lugar. Um boneco, uma coisa assim. Pode estiver no seu corpo, tá? Você pode fazer uma tatuagem por cima. Eu tinha um amigo que ele fez um rabisco, assim, fica uma bola toda rabiscada, horrível, né? Então, assim, tá morando no seu próprio corpo, aquele ser. Então presta bem atenção no que você vai fazer. Imagina se for um ponto energético ainda. Piorou. Às vezes você pode ser dominado por uma coisa que você criou, tá? Que você desenhou no seu corpo. A tatuagem de rena e os costumes religiosos. Na Índia, esse aqui, por exemplo, né, eles usam muito tatuagem de rena para casamento, para os costumes religiosos. Então faz aqueles adornos todos. Até na palma da mão eles adornam, né? E para certas reuniões, né? Então eles fazem, tem todo um simbolismo, né? Adorna muito os pés e as mãos do casamento. E rena é uma coisa que sai, até adolescente faz muito, quer fazer tatuagem, mas não deixa, faz de rena, né, e tal. Eu não aconselho fazer quando você é muito novo, não, porque você tem uma cabeça e depois quando você realmente vê o símbolo que você quer e que você não quer, é só mais velho que você percebe isso. Então quando você é mais novo, tudo você quer, entendeu? Agora eu gosto disso aqui, depois eu gosto disso ali, vai tatuando, vai enchendo, né? E a coisa não é assim, você tem que ter certeza absoluta que você quer ter aquilo pro resto da vida. Não é assim mesmo, senão você fica meio, não era isso que eu queria. Já né? arrependi de umas duas. Então, muita gente que eu conheço se arrependeu. Então assim, tem que ter certeza absoluta que não vai ficar pra você. E mesmo se você for tirar, você tirou aquilo, não tá mais no seu corpo. Mas vai fica um resquício, passou por ali algum dia, não tá mais lá. Mas fica um resquício de alguma coisa. Não do desenho, do símbolo, mas você sabe inconsciente que estava alguma coisa lá. Bom, de um modo geral, em nossa sociedade, a grande maioria dos adeptos aos atuais adornos o faz por motivos estéticos ou culturais. Alguns querem como adorno por ser simplesmente bonito e atraente, é o que a gente vê na maioria. Outros por simbolizar sua adesão a determinada tribo ou ideologia, né? A gente vê muito também, né? Tipo, aquela tribo, aquele povo lá, aquela ideologia, então vou tatuar aquilo ali pra ser igual e tal. Pode ser uma coisa até que passe, né? Que a gente falou muito novo, tem muito isso, né? Tô falando no nosso caso aqui, Brasil, 2018, tá? Outros encaram como uma expressão de princípios e valores pessoais. E há também quem os veja como uma espécie de feitiço. Tem muita gente assim. Pouquíssimos usam como adornos esotéricos ou verdadeiros talismãs espirituais. Mais raros ainda, aqueles que o confeccionam. Muito raro, tá? Talismã, por exemplo, eu fiz uma tatuagem
eu vi toda a parte astrológica, todos os elementos dessa tatuagem, foi tudo horário, tudo certinho para a minha tatuagem. E às vezes eu sinto ela como se ela fosse viva dentro de mim. É um talismã. Mas eu tenho certeza que eu quero ela pro resto da vida. Essa é Laxmi, minha deusa hindu, personificação da beleza. Coroa, binde, brinco, colar, mais colar, cinturão, anel, tatuagem, bracelete, tudo que a gente falou aqui, ela tem, tá? A personificação da beleza. E sempre lembrar que qualquer adorno usado deve estar em harmonia com o nosso corpo, igual eu expliquei, tá bom? Esse é meu contato, tá? Nosso site também, a gente tem um site da nossa escola, nossa ONG, www.cienciaestelar.org.br. E se precisar do nosso contato... Ah, se ele sou eu adornada, dançando. Você tava no dia. Todo adorno, aquela corinha ali. Então é isso, eu queria agradecer pela palestra e espero ter ajudado, dado algumas inspirações para próximos adornos que vocês vão usar. Vocês vão lembrar, quando botar um anel, você vai lembrar de mim agora. E vocês possam pesquisar mais sobre isso também, tá? Porque é bem legal, né? Pedras, metais, o que vocês quiserem. Você já tem uma base, um pouquinho para poder pesquisar o resto. E agora, quando a gente usar um esmalte, a gente já pensa, já sei de onde vem. É isso. Obrigado.